Como é que pode termos dezenas de ônibus queimados por criminosos e a inteligência da polícia não ter nem desconfiado da ação? Ter extensos territórios controlados por tráfico de drogas, haver grande parte da cidade dominada por milícias. E o pior, conhecemos todos os líderes. Opa, pera lá! Podemos dizer que o Brasil é destaque mundial em imunização, não podemos? Podemos dizer também que representamos o estado da arte de tributar, bitributar, tributação cruzada, tributação em cascata, de cobrar e de receber impostos. Isso a gente é bom, não é? Só em 2022 a arrecadação federal alcançou 2,2 trilhões de reais em impostos, melhor resultado desde 1995. Se temos bastante dinheiro, qual é o problema? Poderíamos ter um sistema de saúde com chip no celular do médico para que não falte, para que atenda o máximo de pacientes possível. Daria até para dar uma refeição enquanto o brasileiro espera ser atendido, não? Poderíamos ter uma escola pública de elevada qualidade, também com câmeras na sala de aula que controle a quantidade de conteúdos com notas sobre a qualidade e controle de notas, com refeições completas para os alunos. Creio que sim. Dinheiro tem. Universidades federais e estaduais temos as melhores do mundo. Se estamos com saúde e bem formados, creio que consigamos emprego, não? Dinheiro não falta. E segurança? Temos inteligência suficiente para investigar infratores e seus laranjas e caçar seus ativos financeiros de modo remoto. Não podemos? Ao esganar o bolso do infrator, quando chegarmos com nossas equipes armadas e treinadas nem munição, os caras terão para combater. Não seria isso? Desorganizaríamos o crime, certo? Bom, na real, a grande verdade é que dinheiro não falta. Quem nos colonizou nos ensinou a garantir o dinheiro. As demais respostas no Brasil, infelizmente, é um redondo e sonoro não. Porque o problema do Brasil, desde que nasceu, é um problema de RH, de gente. Parece que quando os portugueses vieram aqui e exauriram nossas coisas e foram embora, nos deixaram o legado da exaustão. Pois as famílias que se perpetuam na zeladoria dos riquíssimos cofres públicos brasileiros só querem para elas. Pela linha do tempo das organizações criminosas no Brasil, a tese se fortalece, veja. Dom Pedro, no Império, na gestão de 1822 a 1831, ordenou que o presídio Cândido Mendes, em Ilha Grande, antiga hospedaria de triagem de imigrantes no período, ilha próxima à Angra dos Reis, já fosse usada para prender alguns criminosos. Na era Vargas, na gestão de 1930 a 1945, um século depois, além de presos comuns perigosos, mandou seus desafetos políticos para lá. Graciliano Ramos, coitado, foi um deles. Lá escreveu Memórias do Cárcere. Em 1964, com o golpe militar, e em 1967, com o decreto do Ato Institucional número 5, AI-5, o governo iniciou a caça a opositores, principalmente grupos políticos de esquerda, que passaram a viver na ilegalidade. Entre 1958 e 1967, o presídio da Ilha Grande praticamente só recebia presos comuns. Depois disso, passou a receber os bandidos mais perigosos. Também era conhecido como Caldeirão do Diabo, devido à existência de torturas e masmorras. Próximo ao AI-5, foi decretada a Lei da Segurança Nacional, LSN, que colocou todos os presos políticos também no Caldeirão. Os militares acreditavam que os presos perigosos maltratariam e desmotivariam os presos políticos. A surpresa foi que aconteceu o contrário. Os presos políticos, por sua vez, de algum modo trouxeram conceitos de organização a bandidos e presos comuns, com foco na união, autopreservação e redução da violência como estupros, chacinas e assassinatos fortuitos. Os bandidos aprenderam as técnicas dos presos políticos, como greve de fome, começaram a ler suas sentenças para entender a real situação jurídica deles e discutir formas não violentas de resolução de conflitos. Os bandidos, portanto, começaram a enxergar que o Estado era o real inimigo e não os próprios pares presidiários. 8 anos depois, em 1975, os presos políticos foram retirados da Ilha Grande devido à lei da anistia que começou a tramitar e ser aprovada no Congresso. Só ficaram os presos comuns e perigosos, e a partir da influência dos aprendizados com os presos políticos, começaram a se organizar em grupos. Eis que foi fundada, portanto, a Falange Vermelha, que se tornaria mais tarde o Comando Vermelho. Dentre os divergentes surgiu a Falange Jacaré, que passaria a se chamar Terceiro Comando. 4 anos depois, em 1979, os dois grupos disputavam a hegemonia dentro da cadeia e, após um conflito que culminou em um massacre, a Falange Vermelha extinguiu a Falange Jacaré na cadeia. William da Silva Lima, vulgo professor, Rogério Lengruber, vulgo Bagulhão, e José Carlos dos Reis Ensina, conhecido como Escadinha, despontaram como líderes das facções.
organizaram uma caixinha. Quem saísse teria que obter dinheiro de roubos e assaltos para contribuir com a caixinha do comando, a fim de financiar fugas e aumentar o poderio do CV além das grades. A sigla do Comando Vermelho era conhecida na época como CVRL, Comando Vermelho Rogério Lengruber. Nos anos 80, surgiu a chegada da cocaína no Brasil. Exatamente o período em que Pablo Escobar iniciava sua atuação exportadora, primeiro para os Estados Unidos, principal consumidor do mundo, e depois para o Brasil, o maior consumidor da América Latina. A cocaína praticamente caiu no colo dos líderes do Comando Vermelho, que saíam após cumprir suas penas. E esses líderes tinham a orientação para voltar a seus redutos, às suas comunidades e implantar o negócio de cocaína naquelas localidades. O crime, no período pré-cocaína, era representado pelos assaltos, sequestros e roubos a propriedades. Não havia crime dentro da favela. Os roubos e sequestros ocorriam na cidade, e a comunidade abrigava o cativeiro. Fator que atraía a polícia para a favela para investigar por uma semana, 15 dias, até solucionar o caso. E isso não era bom para o novo business. Para comercializar a cocaína, seria necessário estruturar a passagem para que clientes pudessem acessar e comprar a mercadoria com segurança. E para isso, os líderes criaram os pontos de vendas, popularmente chamados de bocas de fumo, oriundos de locais que vendiam também maconha. O Comando Vermelho passou a extinguir as quadrilhas de assalto e de sequestro para que a polícia ficasse longe da favela e não prejudicasse o negócio. A partir de tudo estruturado, começou a movimentar bastante dinheiro e, assim, iniciou-se a Guerra do Pó pelo monopólio da comercialização da cocaína no Rio de Janeiro. Dentro da estratégia do Comando Vermelho, criou-se a figura do bandido com consciência social, auxiliando socialmente a comunidade, já que o governo não fazia sua parte, de modo a também ser protegido pela comunidade, não ser denunciado e ter autorização para tocar o negócio e controlar a segurança dos pontos. Tanto o Comando Vermelho como o renascido Terceiro Comando extinguiram as quadrilhas de assalto e sequestro. No Vidigal, por exemplo, havia 10 quadrilhas que foram extintas à época. A Guerra do Pó mais famosa foi entre o Cabeludo e o Zaca, ocorrida na favela do Morro Dona Marta, próxima ao bairro Nobre de Botafogo, mercado de alto consumo de cocaína. Houve cobertura de TV, trocas de tiros diárias, pessoas da favela abandonaram suas casas e foram para abrigos na prefeitura, ginásios improvisados e até para a praia. Houve tortura de rivais, crianças armadas pelo tráfico e muita violência. Praticamente todas as comunidades eram controladas pelo tráfico, e a polícia não mais subia o morro, tornando-se, na prática, um condomínio de favela com portaria, de modo que todos teriam que pedir permissão para entrar ou sair. De 1989 a 1994, houve uma trégua entre o CV e o Terceiro Comando. A favela era um shopping de venda de cocaína somente, e a fila do pó era enorme. Um dos líderes, conhecido como Uê, por sua vez, trabalhou para quebrar a paz. Arnaldo Pinto Medeiros, ou Uê, foi aprendiz do Escadinha no Comando Vermelho e depois migrou para reavivar o Terceiro Comando. Uê começou a chefiar pontos de venda importantes do Terceiro Comando e expandiu para o Complexo do Alemão, então território do CV, sob a liderança de Orlando Jogador. Orlando Jogador era o bandido querido pela comunidade pelos serviços prestados, com mais de 50 bocas de fumo no Complexo do Alemão e com escolta de mais de 100 pessoas. O E era dono de 3 morros, dentre eles o Morro do Adeus. O E resolveu cobiçar o excelente mercado do Morro do Alemão. Embora o E tivesse uma boa relação com Orlando Jogador, armou uma cilada para o colega. O E inventou sequestro por policiais e pediu para Orlando Jogador resgatá-lo, juntando dinheiro para subornar policiais e obter a soltura. Orlando Jogador topou, coletou $60 mil e se dirigiu para o ponto de encontro marcado. Neste local, portanto, Orlando Jogador foi traído e morto por Uê. Traição que ficou marcada para sempre na história do crime organizado no Rio de Janeiro. Pois foi deflagrada a guerra entre CV e o Terceiro Comando. Para evitar a guerra, o Terceiro Comando expulsou Uê. Não contente, Uê criou a ADA, Amigo dos Amigos, e colocou mais lenha na fogueira. Em 1994, CV, Terceiro Comando e ADA entraram em conflito armado. Como resposta das Forças de Segurança do Rio de Janeiro, em 1996, Marcinho VP, um dos cabeças do CV, foi preso em Bangu 1, a primeira cadeia de segurança máxima do Rio de Janeiro. De 1995 a 2000, a polícia e o exército intervieram com intensidade. Os maiores líderes do tráfico foram presos nessa época, tanto do CV como do Terceiro Comando e da ADA. Fernandinho Beiramar foi o remanescente a ser preso em Bangu 1.
Depois da morte de Orlando Jogador, Beiramar e Marcinho VP despontaram como os grandes líderes do Comando Vermelho. Fernandinho Beiramar já tinha problemas anteriores com o E, pois ambos atuavam não só com cocaína, mas também com tráfico de armas. Beiramar conseguiu a chave da ala e ateou fogo em UE e nos demais membros da ADA em 2000. E essa vingança alterou a geografia do crime no Rio, porque os líderes foram transferidos para prisões federais. Beiramar e Marcinho VP foram os primeiros. Houve, portanto, o enfraquecimento do CV e do terceiro comando dentro das favelas. Ex-policiais militares, ex-bombeiros e ex-soldados passaram a frequentar favelas e expulsar pequenos traficantes que restavam dos comandos ou expulsar o grupo inteiro por estarem sem líderes. Eis que surge o advento das milícias. A mais famosa delas era a Liga da Justiça, que foi desmantelada nos anos 2000, embora já tivesse se espalhado em inúmeras comunidades. E onde a milícia está, não há tráfico de drogas, mas passou a fazer dinheiro ilegal com controle monopolizado de gatonete, TV a cabo, venda de água e gás superfaturados. Se o morador não comprar da milícia, é ameaçado de morte. Se não der informações, também é ameaçado de morte. A milícia conseguiu ser ainda pior que os comandos do tráfico, porque se infiltraram no poder público, patrocinando candidatos, elegendo políticos. Com novos líderes, restou hoje o Comando Vermelho, o terceiro comando puro, a ADA e as milícias. Além do tráfico de drogas, a ADA é especialista em roubo de cargas. O grande mercado de drogas da Rocinha, por exemplo, é da ADA. De acordo com dados da UFRJ, em 2010, as milícias dominavam 41% das 1.006 favelas cariocas, contra 56% dominadas por traficantes e apenas 3% pelas extintas UPPs, Unidades de Polícia Pacificadoras. O crime organizado no Rio de Janeiro, hoje, continua plenamente estabelecido, tem liderança forte que define até o voto, tem poder de decisão e influência no governo do Rio de Janeiro. Em resumo, nossa história parece ser marcada por erros, problemas de gestão, corrupção, idiotices até, mas não, nunca se deixem levar pela lábia dos manipuladores. Neste vídeo, é claro que há uma elite extremamente inteligente aqui. Projetos de saúde para imunizar, não faltam recursos. Sistemas sofisticadíssimos para tributar, bitributar, para tributação em cascata, sempre receberão todos os investimentos. Educação não os interessa, desemprego também não. Segurança muito menos, desde que não os atinjam em seus condomínios de luxo. Fome e miséria é vantagem para barganhar votos. E corrupção é capilarizada, inclusive com rede de proteção judiciária. Ainda que saibamos que o brasileiro é um povo trabalhador, produtivo e, apesar de tudo alegre, não há como não ser cético com relação ao futuro de nossos filhos aqui. Se gostou do vídeo, dê seu like, inscreva-se no canal, clique no sininho e compartilhe para mais brasileiros se conscientizarem da real. Até o próximo vídeo e um abraço!